E se os Otsutsuki nunca tivessem existido? Porque pensa, sem Kaguya não tem Hagoromo, sem Hagoromo não tem Ninshu, sem Ninshu não tem Chakra, sem Chakra não tem bijus. Então, isso faria com que o mundo de Naruto simplesmente desmontasse. Só que, será que isso deixaria a história chata? Ou será que deixaria ela mais Naruto? Isso porque todo mundo já reclamou da Kaguya quando ela apareceu na guerra, ou os aliens em geral. Isso aqui é uma ideia de um inscrito que comentou faz tempo, e agora eu tô fazendo pro canal. Peguei o que ele sugeriu e juntei com umas coisas próprias minhas que eu pensei. Então vamos lá. Primeiro ponto. Os Otsutsuki são a base do universo de Naruto. Foram eles que levaram o chakra para esse mundo, mais exatamente a Kaguya e o Ishiki, que chegaram juntos na Terra. Mas o que realmente espalhou o chakra, que no começaram a chamar de Ninshu, foi o Hagoromo. Só que como a Kaguya não iria existir, ele também não existiria. Eu pessoalmente nunca gostei dessa ideia dela ser uma alienígena, sempre preferi ver a Kaguya como uma deusa mesmo. Mas não importa. O mundo de Naruto simplesmente não existiria. Isso porque Inuyasha não existiriam, o clã Uchiha nunca teria existido, Madara e Hashirama nunca lutariam no Vale do Fim, Naruto nunca teria recebido a Kurama e Sasuke não teria se tornado um renegado vingativo. É por isso que os Otsutsuki são tão essenciais para toda a narrativa. E nem preciso falar de Boruto, a história inteira gira em torno dessa raça, seja diretamente ou de forma relacionada. O mangá já começa introduzindo eles, e mesmo no anime, apesar da diferença, o Boruto ganha o Karma, o rival dele também tem, e tudo volta a gerar em torno dos aliens. Então é impossível tirar eles e não causar um efeito dominó e borboleta gigante. Então, sem eles, a história seria chata. Ou talvez não. Se colocássemos os personagens de Naruto em um mundo moderno, seria um slice of life com ação. Poderia até ser legal, mas não é o que interessa aqui. O ponto é, já vimos que, sem eles, tudo não existiria. Agora, a ideia é pensar em como seria um universo alternativo de Naruto que mantivesse a essência, mas com conceitos diferentes, que realmente façam sentido. Porque se não for assim, não vai ter vídeo aqui. Então, como seria Naruto se os Otsutsuki não existissem na obra? Para começar essa reformulação, precisamos voltar antes mesmo do início da obra de Naruto, lá na era da Kaguya. Nessa versão, ela seria uma humana, mas com a capacidade de manipular o chakra. Só que o chakra aqui não seria algo trazido de fora, e sim uma energia da própria vida consciente. Ou seja, todos os seres vivos teriam chakra. Funcionaria mais ou menos como uma energia vital, algo no estilo do Ki de Dragon Ball, o Neji Hunter x Hunter, o Reiatsu de Bleach, ou o sistema de cultivação dos mangás chineses. A diferença é que a Kaguya foi a primeira a perceber e dominar isso. Claro, os outros também tinham chakra, mas eram meio Rock Lee. A energia existia e eles tinham, só que ninguém sabia usar. Mesmo assim, Kaguya teve 2 filhos, o Hagoromo e Hamura, os primeiros gênios assim. Eles levaram esse controle para outro nível e começaram a espalhar o conhecimento. A partir daí, o uso do chakra se expandiu rápido e de formas diferentes. Mas ainda existe a questão da energia natural. Se o chakra é o motivo dos seres vivos serem vivos, a energia natural seria o motivo do mundo parecer vivo. Seria a energia que existe no ambiente com as plantas, árvores, etc. Hagoromo percebeu que dava para equilibrar essa força bruta com a energia física e espiritual. Daí nasce o que os sábios chamariam de Senjutsu. E esse conhecimento se espalharia pelas tradições e locais sagrados. E esses locais seriam o Monte Myoboku, a Caverna Ryuchi e a Floresta Shikotsu, que seria um ecossistema com alta quantia de energia natural, sendo assim mais fácil absorvê-la nesses lugares que outros. Assim, quem aprende a ficar imóvel e equilibrar as 3 energias, vira Chunin e desperta o modo sábio. E dentro desse tema, tem o modo sábio dos 6 caminhos. No canone, o Naruto recebe via Hagoromo. Aqui seria o modo sábio 100%, apenas conseguindo alcançar ele ao reunir os chakras de todas as bijus, pelo menos um pouco. Porque elas são concentrações puras de energia natural e chakra normal. E já que tocamos nelas, elas nesse universo alternativo aqui não seriam criação do Hagoromo. Elas seriam, na verdade, efeitos colaterais do uso de chakra pelos humanos. Com o tempo, o excesso de chakra foi se espalhando pelo mundo, se misturando a energia natural da natureza e até de outros seres vivos. Esse acúmulo demorou séculos, até que as massas de energia ganharam forma própria. Assim, nasceram as bijus, uma por uma. A mais antiga e poderosa seria a Kyuubi, criada numa era em que o chakra era muito mais abundante. Por isso, sua concentração de chakra foi gigantesca. Já o Shukaku seria a mais nova, surgindo quando o chakra já estava um pouco menor. Isso reforçaria ainda mais o ressentimento dele contra a Kyuubi, que além do folclore japonês e da arrogância da 9 caudas em medir poder pelas caudas, existiria também essa diferença de idade. Mas no fim, todos continuam sendo concentrações absurdas de chakra, que atingiram um nível tão grande que despertaram consciência própria. Seriam basicamente espíritos da natureza nascidos das ações humanas. Dá para pensar como o oposto de Jujutsu Kaisen. Lá, as maldições surgem do medo e dos sentimentos negativos dos humanos que não sabem controlar sua energia amaldiçoada. Aqui em Naruto, as bijus seriam a forma da natureza que equilibrar o excesso de chakra dos humanos. Quanto mais eles exploram, mais o mundo responde criando esses seres. Ou seja, tem chance ainda de nascer uma nova biju.
Com o tempo, a humanidade foi se adaptando ao chakra até surgir Indra, a primeira criança com o Sharingan, uma mutação genética causada por excesso de chakra nos olhos, ativada em momentos de explosão emocional. Criando um pequeno background desse olho, e o porquê dele ter aparecido, foi porque o clã que daria origem aos Uchihas foi um dos primeiros a usar o chakra em combate, quase sempre de forma caótica. Esse uso extremo acabou gerando a mutação ocular. Assim, o Sharingan viraria mais ou menos um olho da sobrevivência, nascido principalmente para a necessidade de ler movimentos, prever ataques e canalizar chakra na visão para sobreviver a lutas que eles ou outros causavam contra eles. A evolução dele com o aumento dos Tomoes segue a mesma lógica. O olho vai se refinando conforme o usuário enfrenta situações cada vez mais críticas. Já o Mangekyo Sharingan seria o ápice desse processo. Por causa do estresse extremo que o usuário teria, o próprio corpo de forma inconsciente injetaria chakra bruto nos olhos, forçando padrões únicos moldados pela mente e mentalidade do usuário. E daí surgem as habilidades individuais. Já o Mangekyo Eterno não seria outro olho novo, mas um estado alcançado quando o Uchiha estabiliza suas emoções, superando, entre aspas, a maldição do ódio. Essa instabilidade emocional era a grande falha genética do clã. O transplante do olho de um parente, carregado com o chakra dele, corrigiria essa falha. Ou de uma forma menos macabra, teria que só estabilizar essas emoções. O problema é, quem teria que fazer isso seria um Uchiha. E isso vai acontecendo ao longo do tempo, até aparecer os que nascem com o Byakugan, criando assim um clã Hyuga. Eles buscavam entender como a energia fluía dentro do corpo humano, estudando tanto para manter a saúde quanto para curar ferimentos. E, como sempre, alguns preferiam usar esse conhecimento em batalha, descobrindo exatamente onde atacar para neutralizar o inimigo o mais rápido e eficiente possível. Com o tempo, por causa da necessidade e por causa que o chakra foi se concentrando nos olhos, faria surgir o Byakugan, mas o Rinnegan vai ser diferente. Não vai ter nada a ver com coisa mística ou sei lá o que. Ele apareceria apenas em quem carregasse o sangue dos clãs mais fortes, com a biologia mais resistente. No caso, eles seriam Uchiha, Hyuga, Uzumaki e Senju. Sim, uma raridade quase única no mundo para nascer um par de olhos especiais. O sangue Uchiha e Hyuga serviriam mais por causa do Dojutsu e suas habilidades. Isso para dar sentido ao porquê o Rinnegan ser um olho tão forte e estranho. E os Senjus e Uzumakis por causa da vitalidade, chakra em excesso e corpos naturalmente mais fortes. No caso dos Uzumaki, ainda teria o detalhe das correntes adamantinas, que combinam com as correntes de chakra ligadas ao Rinnegan. Agora vamos falar do Rinnegan Supremo. Esse eu acho difícil conseguir imaginar surgindo de forma natural, como o Sharingan ou o Byakugan, que nasceram de mutações. Também não faria sentido ser só uma versão evoluída do Rinnegan aplicando energia natural nos olhos. Então pensei numa solução que, dentro do universo de Naruto, acaba fazendo um mínimo de sentido. Para chegar no Supremo, ainda seria preciso cumprir todos os requisitos do Rinnegan comum, que é carregar no sangue as 4 linhagens mais poderosas. Mas só isso não bastaria. Um corpo comum, mesmo sendo de Senju ou Uzumaki, não aguentaria a potência que esse Dojutsu seria no corpo do usuário. Então o Rinnegan Supremo teria que nascer de forma minimamente artificial. Um experimento com as 4 linhagens juntas, mas alinhado à lógica do Senjutsu. Do mesmo jeito que o modo sábio depende do equilíbrio entre energia física, espiritual e natural, o Supremo exigiria uma harmonia perfeita entre as 4 linhagens, mais a energia natural. Ou seja, além de ter que coletar a energia natural, que precisa de talento e esforço para fazer isso, o corpo ainda precisa equilibrar a proporção genética. Se uma linhagem for dominante demais, como o Uzumaki e Nagato, o olho começa a nascer defeituoso. E é aí que entra o plano do Madara. Nesse universo, o Nagato teria herdado as 4 linhagens, com a Uzumaki mais forte em destaque. Madara viu nele a chance de despertar o Rinnegan para depois roubar, usando o corpo do garoto como experimento. Só que, sem prever, o processo evoluiu além do esperado. O que ele realmente queria era apenas o Rinnegan, mas ao manipular o sangue, olhos e conexão com a natureza, acabou abrindo caminho para algo novo, o Rinnegan Supremo. E aqui vem um detalhe importante, o custo dele. O corpo humano não foi feito para suportar esse nível de poder assim tão facilmente. O Rinnegan Supremo não seria só mais poderoso, mas seria perigoso para o próprio usuário. Só um corpo perfeito como o de Madara revivido ou alguém com predisposição para esse olho conseguiria sustentar esse equilíbrio por tempo suficiente para despertar e sustentar esse Dojutsu. No caso, os únicos seriam o Madara depois de ser revivido e o Sasuke, porque o corpo dele teria essa capacidade natural, e eu vou explicar isso no final. O Rinnegan Supremo não só domina todas as habilidades, mas simboliza a união entre o corpo, a emoção, a visão e a natureza. Na prática, o clímax seria ver Nagato ou até Madara usando isso, mas pagando o preço no próprio corpo. Com essa base, dá pra pensar também na lógica dos clãs mais importantes. Não vou falar de todos. Começando pelo Senju. Assim como os Uchihas nasceram como guerreiros, os Senju também nasceriam para isso. A diferença é que os Uchihas evoluíram pela sobrevivência, enquanto os Senju se destacaram pelo corpo próprio. Seriam mais resistentes, mais adaptáveis de forma geral e com a capacidade de aprender diferentes técnicas mais rápido do que os outros. O Hashirama seria o ápice disso. Além de um corpo anormal até para os padrões Senju, tinha afinidade natural com o estilo madeira.
Agora, os Uzumaki. Eles são uma ramificação distante dos Senju, mas levando certas características ainda mais longe. A mutação do sistema de chakra deles deixou a energia ainda mais densa e abundante, sustentando o corpo por muito mais tempo, explicando a longevidade e resistência. As correntes adamantinas seriam a manifestação extrema disso. Um chakra tão concentrado que ganha forma física e características únicas, forte o bastante para segurar até bijus. Já o Fuinjutsu seria algo cultural deles. Não é que todo Uzumaki nascia gênio dos selos, mas o conhecimento foi se enraizando ao longo das gerações até virar algo tradicional. Agora, o clã Burame teria evoluído com um sistema imunológico capaz de hospedar insetos no corpo sem sofrer danos, até de espécies venenosas. O clã Imanaka teria desenvolvido um cérebro adaptado para transferir e projetar a consciência para fora, conseguindo assim invadir o corpo do outro. E assim por diante, cada clã mudando suas habilidades por mudanças biológicas, culturais ou pela forma como usar um chakra. Mas acho que já tá bom de desenvolvimento de mundo. Vamos para a história em si. A mudança nem começaria no Naruto, começaria ainda na época da Kaguya. Como não existiria motivo para Kaguya criar o Zetsu Negro, ele não existiria. Sem ele, ninguém mudaria a Pedra dos Uchihas. Sem a pedra, Madara não seria manipulado para o plano da lua. Ou seja, ele teria ficado de boa na vila com Hashirama. O mundo seria mais tranquilo e a folha seria ainda mais forte que as outras. E aí, não teria história. E convenhamos, isso seria chato de ver. Então vamos pelo caminho divertido. O Madara, por ser um viciado em guerra, acabaria brigando com Hashirama e a própria vila. Sairia para vagar pelo mundo, ficar mais forte, até tentar derrotar o Hashirama. Não daria certo, mas ainda conseguiria roubar a carne e o DNA dele, mas o Rinnegan não despertaria, isso pelo que eu já expliquei antes. Mas como ainda é DNA do Hashirama, então deixarei ele com mais vitalidade. Isso justificaria ele ter sobrevivido tanto tempo até encontrar o Obito e salvar o garoto depois de esmagado. Só que, sem plano da lua, Madara teria que inventar outra coisa para manipular ele. Então ele mente pro Obito. Diz que quer criar um mundo de paz, unir as nações e, no fim, se sacrificar para fechar a história com todos unidos. E ele quebra o Obito do mesmo jeito, com a Rin. Assim, ele prefere acreditar na mentira do que encarar a realidade. Com o Obito moldado, nasce Akatsuki. O objetivo deles ainda seria capturar bijus, porque isso significa controlar catástrofes naturais. Aos olhos de muita gente, selar essas entidades em recipientes mais seguros é uma solução prática. Com todas essas coisas que eu expliquei, o Nagato nesse universo começaria o desenvolvimento do Rinnegan Supremo, mas como eu já disse, ele teria um desequilíbrio com o DNA dele. Mas por ser o DNA Uzumaki, que está mais tomando conta do corpo dele, ele ainda conseguiria suportar. Mas como ele sofre aquela consequência do jutsu dele ao se vingar do Yahiko, ele fica com o corpo todo destruído. Isso faz com que o Nagato só mantenha o equilíbrio usando os 6 caminhos e limitando o contato direto com a natureza. E aí nasce o real motivo da Akatsuki capturar as bijus, controlá-las com as hastes do Rinnegan e soltá-las nas vilas, provocando outra grande guerra shinobi, fazendo todo mundo sentir a dor. Com isso feito, vamos pro Naruto clássico. Aqui quase nada mudaria, já que a falta dos Otsutsuki não afetaria muito esse começo. O que muda é a forma como a gente, espectador, enxerga algumas coisas, principalmente o Gaara e o Naruto. Nesse universo, como as bijus não foram criadas pelo Hagoromo e nem são demônios, mas sim o resultado das ações humanas, os Jinchuriki acabam tendo um significado levemente diferente. Eles seriam os que carregam literalmente o peso das ações da humanidade. É como se estivesse transferindo um problema coletivo para outros indivíduos, que acabam sendo vistos como demônios. Agora, outro ponto importante, a reencarnação de Indra e Ashura não existiria. No canone, isso foi colocado para dar um outro motivo até que mais forte para o elo entre Naruto e Sasuke. Mas se aqui não existem Otsutsuki, isso desaparece. Com isso, personagens como Madara, Hashirama, Naruto e Sasuke, e as outras reencarnações também, eles seriam apenas grandes ninjas de sua era. E essa ideia viria do que vimos no final de Naruto clássico, quando Kakashi comenta que Naruto e Sasuke lembram Hashirama e Madara. Ou seja, essa ideia de reencarnação parece ter surgido depois, mais ou menos pelo arco do Pen, quando a história começou a expandir demais e o Obito ganhou mais desenvolvimento, junto com um monte de conceitos novos. E é exatamente nesse ponto que o Sasuke ganhou uma camada diferente. No canone, ele é visto como uma reencarnação do Indra, herdeiro direto da maldição do ódio. Mas sem o Otsutsuki e sem esse conceito, ele seria simplesmente o Uchiha mais Uchiha. Ele carregaria no corpo e no temperamento as características do clã, o instinto de reagir em situações de estresse extremo e a tendência de transformar dor em raiva para ficar mais forte. No fim, a tal maldição do ódio não é tão diferente de uma motivação destrutiva que força a evolução, mas basicamente não teria muitas mudanças até o arco do Pen, a diferença estaria no Nagato. Quando ele invade Konoha, já está fisicamente fraco. Quando o Nagato usa o Shinra Tensei absoluto, o corpo dele piora ainda mais. Quanto mais forte, mais frágil fica. Esse seria um dos motivos da derrota dele. Enquanto o Nagato se esgota forçando o Rinnegan Supremo, que ainda estaria incompleto, o Naruto vai ficando cada vez mais forte com o Chakra da Kyuubi. Na guerra, aí sim teria grandes diferenças.
Quando o Kabuto revive o Madara, ele volta com um corpo modificado, um corpo com todas as linhagens. Isso para dar sentido ao que o Kabuto disse. Quando o Madara é revivido, o Kabuto diz que o corpo do Madara estaria no auge dele ou até mesmo acima. E é esse corpo que permite suportar o Rinnegan Supremo depois de absorver o Senjutsu do Hashirama. Mas aqui entraria o Sasuke. Como ele é a maior definição de um Uchiha, não sendo o auge igual ao Hashirama, mas sim a literal definição de um, ele poderia suportar esse Rinnegan. Nagato precisava dos 6 caminhos de Pen para o ajudar a suportar, porque cada vez que chegava perto de evoluir seu Rinnegan para o Supremo, ele sofria por causa do seu corpo. Já o Sasuke tinha outra vantagem, a adaptação Uchiha. Quando vemos a trajetória do Sasuke, vimos ele sobrevivendo a vários extremos na vida, passando pelo massacre do clã, Zabuza, Orochimaru, Selo Amaldiçoado, Itachi, Naruto, Deidara, Itachi novamente, 8 Caudas, Danzo, Guerra. Cada quase morte dele foi o corpo dele se mudando. E não só o corpo dele, ele também entrou em contato com os chakras anormais o tempo todo, do Selo Amaldiçoado, da Kyuubi, do Hashibi. Por isso, quando surge a chance de derrubar o olho supremo do Madara, algo que mataria qualquer outro, pro Sasuke seria uma aposta que tinha chance dele suportar, porque sem isso, a vitória seria do Madara. Assim, Sasuke veio o único capaz de manter o Rinnegan Supremo sem ser destruído nos primeiros instantes. Com a ajuda do Naruto, ele consegue estabilizar e transformar o olho em algo realmente dele. E aqui a saga Naruto se encerra. Vamos pra Boruto, que nesse universo muda de um jeito bem diferente, porque a história de Boruto gira em torno de Otsutsukis do começo ao fim dele. Só que sem eles, seria algo mais próximo do anime, quase um slice of life dentro do universo de Naruto. Só que aqui, sem aliens, nada de karma, nem do Boruto, nem do Koji, nem do Kawaki. A organização Kara também mudaria. Se existisse, seria mais próximo da Katsuki no estilo. Poderia incluir, por exemplo, os novos espadachins da névoa, que odeiam a paz e querem guerra. Sem o Momoshiki e sem o Ishiki, Boruto passaria a ser usado para expandir o universo de Naruto. Mostraria as lutas dos novos protagonistas, a vida deles nesse mundo, como vivem os antigos personagens e a tecnologia, mas sempre em contraste com a tradição ninja. Daria até para brincar com a herança do Boruto. Não um Tenseigan, mas um corpo diferente da média por ser filho da Hinata, uma Hyuga, e do Naruto, que tem o chakra de todas as bijus. Já o Kawaki, em vez de receptáculo do Ishiki, seria apenas o experimento da Kara e do Amado. A Kara seria uma organização de cientistas, mercenários e experimentadores que acreditam que o futuro está no controle do chakra pela tecnologia. E como aqui as bijus são consequência do uso humano de chakra, em Boruto isso poderia ir além. Novas bijus aparecendo naturalmente ou até criadas artificialmente. Então, o tema de Boruto sem Otsutsuki e o final seria contra a própria humanidade no limite. Talvez um vilão com doujutsu artificial ou uma biju sintética com consciência humana. No fim, esse Boruto sem Otsutsuki teria um pouco da essência do Naruto clássico misturado com tecnologia e um slice of life. Isso claramente manteria a história tanto de Naruto quanto de Boruto bem em pé no chão. Acho que seria como muita gente gostaria de ter visto, uma história de ninjas com poderzinho. Então, algo que essa história não seria é chato. Mas me diz aí, qual seria a mudança que você gostaria de ter visto nesse universo alternativo que eu não falei aqui? Curta, se inscreva, compartilhe, obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo.